Amém. Então vamos no áudio mesmo, que o povo está aqui, é ávido para ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. É, Então, posso dar início, né? pode, fica à vontade. Glória a Deus, pastor Arlindo. Então, eu quero saudar aos meus amados irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer que é motivo de alegria e privilégio, né? Podermos aqui nesta noite de quarta-feira, que é o culto da família, né? Podermos estar aqui Amém. reunidos para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do nosso Deus, Jesus Cristo, Amém. Senhor. É, pastor? A nossa Amém. pastora Gilcimar, ela nos deu um tema aqui, a nossa ministração hoje, falarmos Ela está sobre... nos ouvindo. Está ouvindo? Está nos ouvindo aqui, ela entrou no grupo Meu agora. Deus. Sobre a oração de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Então, vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 3, né? E vamos fazer menção da palavra. Salve da pastora Amém. aí com a paz do Senhor e Salvador Jesus, pastor. Motivo de alegria, minha pastora, poder estar aqui, né, para junto compartilharmos a noite desse dia da palavra do nosso Deus. Então, capítulo Amém. 3, amados, a partir do versículo 23, assim está escrito na palavra de Deus. Eu espero que, na continuidade aí, essa imagem possa voltar, né, pastor? Amém. Daqui a Mas pouco glória a ela Deus. volta aí. Em nome de É, Jesus. amém. Então, a partir do versículo 23, capítulo 3, irmão, Deuteronômio. Amém? E assim está Amém. escrito na palavra de Deus. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te, pois, que me deixe passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor se indignou-se muito contra mim por causa de vós e me ouviu e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Amém, amados? Vamos Amém. ficar por aqui, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o teu nome na noite desse dia, pois o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. A ti, Amém. amado, do profundo do coração, nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração na noite desse dia, Amém. tributando ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, domínio, poder e majestade, por toda a eternidade toda, pois só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Tu és o Amém. Deus de Abraão, o temor de Isaque, o valente de Jacó, tu és o santo de Israel, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso mestre, o nosso guia, a nossa esperança. A razão pela qual vivemos e existimos é o Senhor Pai. Amém. E nós rendemos a nossa adoração
Entregamos a Ti, Espírito Santo amado, a direção, Pai, da palavra, da ministração, Pai. Porque sem Ti, Pai, reconhecemos que nada podemos fazer. E é o Senhor Amém. que faz a obra. Nos colocamos e me coloco neste momento, meu Deus, como instrumento, como boca do Senhor, para que o Senhor venha fazer e estabelecer conforme a Tua vontade, para a glória do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, amém, amém. É maravilhoso, irmão, né? Podermos estar aqui para compartilharmos desta palavra, né? Então, a gente está aqui nessa passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 3. Nós estamos vendo aqui uma oração que Moisés, nesse momento, ele faz a Deus. E nós sabemos que Moisés é um dos grandes homens de Deus, se não dizer o maior deles, né? Porque a sua história, o seu nome está nos 4 livros dos Pentateuco. Aí no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio. É a 7ª parte da Bíblia. Então, nesses 4 livros está a história de Moisés. Então, um homem muito amado pelo Senhor, um homem manso, um homem humilde, um homem de fé, um homem que cria no seu Deus, né? A palavra Glória a Deus. do Senhor declara, só fazendo um resumo de quem é a pessoa de Moisés, né? A Bíblia diz que ele era da tribo de Levi, filho de Arão e de Jequebede, né? E a palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que pela fé ele recusou a glória do Egito. Ele recusou ser chamado filha de Faraó. E a palavra do Senhor diz que pela fé Moisés deixou o Egito e foi morar ali na terra de Midian. Na terra de Midian ali ele casou com Zípora, filha de Jetro, né? Peregrinou por 40 anos em Midian. E ali nasceu 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então, a sua peregrinação ali, amado, foram 40 anos. Assim, a Bíblia é a palavra do Senhor, nosso Deus, nos mostra. Foi 40 anos no Egito, 40 anos peregrinando ali na terra de Midian. E aos 80 anos ele tem um encontro com Deus e recebe um chamado de Deus, né, para livrar o seu povo ali no Egito. Pois a palavra do Deus diz que Deus, o nosso Deus, ele ouviu o clamor do seu povo, o gemido do seu povo e desceu para livrar o seu povo. E Deus chamou Moisés para ir ali e livrar o seu povo da mão dos egípcios. Aí a gente vê e conhece toda a caminhada de Moisés desde o princípio, né? Tudo quanto Deus ordenou ele fazer, a construção dos tabernáculos, tudo, e assim Moisés fez. Celebrou ali no Egito a primeira ceia ali, né? E conforme Deus ia orientando, Moisés ele ia fazendo. Amém, irmão? Mas voltando ao texto dessa oração neste momento aqui, amado, que Moisés ele ora ao Senhor neste momento. Moisés ele começa aqui exaltando o nome do Senhor. No versículo 24, quando ele diz: o Senhor Jeová já começaste, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Né? Então ele começa a sua oração engrandecendo o nome do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, né? Reconhecendo a pessoa de Deus, rendendo ao Senhor aqui a glória que era devida ao Senhor. Amém. E a gente
traz isso para nossas vidas, irmão, porque nós precisamos verdadeiramente, né, reconhecermos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai. A palavra do Senhor declara no livro de Efésios, no livro de Gálatas 6, versículo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é abençoador e galardoador daqueles que buscam, daqueles que... Então nós precisamos ter esse reconhecimento, né, irmão? Que o nosso Senhor é esse Deus poderoso, um Deus de amor, Amém. Um Deus que se preocupa com o seu povo. Ele viu o clamor do seu povo. E aqui está Moisés conduzindo este povo do Senhor para colocar na terra em que o Senhor tinha feito a promessa para o seu povo. Amém. Mas quando Moisés, ele ora aqui ao Senhor, a palavra diz que, aqui no versículo 25, né, Moisés, em sua oração, ele faz um pedido ao Senhor. E a gente vê aqui, quando ele engrandece ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, ele faz um pedido ao Senhor, né? Ele diz, aí diz assim a palavra: rogo-te que deixe-me passar para que eu veja esta boa terra que está diante do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Eles estavam diante da terra que o Senhor tinha prometido. E ele Amém. clama ao Senhor, fazendo pedido que o Senhor conceda a ele, né, o prazer, a alegria de poder adentrar aquela terra com aquele povo. Amém. Amado, e quando nós olhamos para a oração de Moisés, a palavra diz que nós temos que viver uma vida de oração. É? A oração é uma ferramenta para nos conectarmos com Deus. Eu costumo dizer que a oração é a chave da vitória, é a chave que nos coloca em comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que clama é ouvido, o que pede recebe, e aquele que bate, abre-se-vos-á. Amém, amém. E lá em Filipenses 4:6, a palavra do Senhor, ela declara que não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas que as nossas petições devem ser colocadas diante do Senhor. Amém. Oração e súplicas e ações de graça, né? Então, o Senhor nosso Deus, ele declara que nós não devemos andar sem ordem, mas devemos apresentar as nossas petições a ele através das nossas orações. Amém. E isso é motivo de alegria, porque ele declara que aquele que clama é ouvido, o que pede recebe, o que bate abre-se-vos-á. Amém. Então, a gente vê que o nosso Deus, ele é o Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo e responde à oração do seu povo. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Amado, Amém. mas a palavra do nosso Deus, ela declara que tudo quanto nós pedimos a Deus com fé, crendo, receberemos. Então, irmão, Amém. o que nós temos que fazer é orar. E quando nós olhamos lá para Efésios 6, quando o Senhor declara que nós devemos nos revestir com as armaduras de Deus, e ele relata todas as armaduras de Deus ali, ele termina dizendo que com oração devemos orar incessantemente, com oração e súplica no Espírito. Né? Amém. Então, irmão, é bom quando nós entendemos pela palavra de Deus que Deus ouve a nossa oração e que Deus tem um prazer de responder o clamor dos teus filhos. Mas não é, amados, o que nós estamos vendo nessa oração. Amém, irmão? Porque a palavra diz
no versículo do 27, que o Senhor indignou-se com a oração de Moisés. O Senhor ficou indignado, o Senhor não ficou satisfeito naquele momento com aquela oração, irmão. A palavra do nosso Deus, amado, diz que o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele tem prazer em abençoar, mas ele é um Deus de justiça. A palavra do Senhor diz que o Senhor que quando nós oramos, crendo, recebemos. Mas essa nossa oração precisa estar dentro da vontade de Deus. Precisamos estar com nossas vidas respaldadas pela palavra de Deus. Precisamos estar nos andando segundo os ensinamentos do Senhor. Devemos estar andando em obediência ao Senhor, em obediência à sua palavra, em submissão à sua palavra. Porque, meu amado, entendemos pela palavra de Deus que quando semeamos de maneira errada, né, haveremos de colher aquilo que semeamos. Então, amém, é necessário, amado, nos submetermos à vontade de Deus e reconhecermos, pastor Arlindo, meu amado irmão, que é a vontade de Deus para a vida do seu povo. É boa, é perfeita e é agradável. Então, em momento algum, independente da circunstância, independente do momento que estejamos vivendo ou passando, ou da luta, é necessário confiarmos no nosso Deus. Nós costumamos dizer que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém. Porque a palavra diz que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E o Senhor conhece o profundo e o coração. Então o Senhor vê aquilo que nós necessitamos. O Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo aquilo que nós estamos passando. As lutas, as dificuldades, as adversidades da vida. Muitas vezes perseguições. O Senhor está vendo, irmão. Amém. Mas a palavra de Deus também nos ensina, amado, que Deus permite muitas coisas nas nossas vidas e usa essas adversidades, muitas vezes, para trabalhar nas nossas vidas, trabalhar o nosso caráter, para nos lapidar, para que possamos, então, nos apresentar na presença dEle como obreiros aprovados por Deus. E a Bíblia diz Amém. Que não tenha que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então você vê, irmão, que tudo volta para a obediência da palavra do Senhor. Amém. Mas Moisés era um homem de Deus, irmão, um homem obediente, irmão. Mas o Senhor se indignou com a oração de Moisés. Agora, por que o Senhor não atendeu a sua oração? Rejeitou a sua oração? Por que o Senhor não atendeu a oração, se indignou? E aí nós vamos ver a resposta desta oração, essa resposta de Deus para com Moisés. Você vê aqui que no versículo 27, ele roga a Deus para passar, e o Senhor, no versículo 28, o Senhor responde: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Ó que resposta dura, irmão. O homem de Deus está orando, clamando ao Senhor, o Senhor diz: basta, não me fale mais deste negócio. Ponto final. Mas por quê, irmão? E a gente aí pergunta por quê. Nosso Deus é um Deus justo, irmão. E a gente tem a resposta, irmão, lá no livro de Números, no capítulo 20, quando Moisés ali já conduz o povo
deserto, né? E a palavra diz que ali Deus supria a necessidade daquele povo. O Senhor já tinha tirado água da rocha, o Senhor já tinha dado a eles, alimentado ele com codornas, o Senhor já tinha dado a ele o maná. Mas esses homens eram de coração duro, de dura servil, irmão. E nós precisamos ter um coração aquebrantado para o nosso Deus, irmão. Nós precisamos ter um coração que aceite a palavra de Deus, porque o nosso coração precisa estar cheio desta palavra. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqueles homens que eram de dura servir, viu o manifestar da glória de Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Deus fez no Egito para tirar eles dali. Mas aqueles homens eram homens de dura servir, de coração duro, irmão, murmuradores. E a gente vê, pastor Arlindo, que o murmurador, ele fica para trás. O murmurador, ele nunca chega ao seu destino, atinge o seu alvo, porque ele está sempre murmurando, está achando tudo difícil, tudo está ruim para ele. Né? E você vê que quando eles murmuram aqui, no capítulo 20, Moisés intercede. Vocês podem ver, eu vou puxar aqui, meu pastor. Não vou levar em detalhes, por causa do tempo. E eu espero, antes de faltar uns 10 minutos aí, o senhor me dá um alô aí. Temos 25 minutos. Pronto, eu quero usar 15, para deixar ainda 10 aí para o pastor. Viu, pastor? Aí o meu irmão me dá um alô na hora aí. Então, se vocês lerem aí no capítulo 20, né? A partir do versículo 3, aí você vai ver esse povo murmurando. E Moisés, ele vai à presença de Deus. Então, a palavra diz assim, versículo 6. Então, Moisés e Arão É porque meu óculos aqui está uma benção, viu, pastor? Então, Moisés e Arão se tornaram diante da congregação, a porta da congregação. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Para aqueles irmãos que entraram depois, irmãos, nós estamos com problema no sinal do presbítero Wellington. Quem está pregando aqui é o nosso presbítero Wellington. Mas a gente não está com um sinal muito bom. Mas como toda honra e toda glória é dada ao Senhor, o importante é que a gente receba a palavra. Amém, queridos? Amém. Pode continuar, meu irmão. Louvado seja Deus. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e se ajunta à congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes fará. A água da rocha darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram-se a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me satisfazer diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor
se santificou neles. Amém, irmão? Então, aqui, Amém. nós estamos vendo o motivo, irmão, porque a oração de Moisés, ela não foi respondida pelo Senhor, porque o Senhor não atendeu a sua oração. A sua responsabilidade de Moisés em obedecer a palavra de Deus é maior por causa da sua posição, por causa da sua influência como homem de Deus. Então, ele tinha a obrigação de obedecer a palavra, aquilo que o Senhor determinou. E o Senhor mandou que ele falasse com a rocha, né? E ele, em desobediência, ele fere a rocha, irmão. Lá em Tiago 3:1, a palavra diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberei mais duro juízo. Então, o que é que eu entendo, pastor Arlindo? Que a quem muito é dado, a muito é cobrado. Então, é por isso que a palavra diz: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, naquele momento, Moisés, ele ali pecou contra o Senhor. O pecado de não obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. Então, você vê aí que ele falou ali imprudentemente, como se gloriasse, irmão. Porque aqui no o versículo 10 diz assim: Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos. Ele trouxe para ele, irmão. Ele não colocou para o Senhor, ele trouxe para ele. Tiraremos, como que ele fosse fazer, né, irmão? Como a glória fosse dele, né? Como que se o poder estivesse nele, né, não? E nós temos que entender que o poder está no nosso Deus. Quem faz a obra é o nosso Deus. Nós precisamos ser, sim, instrumento de Deus, boca do Senhor, coluna de Deus, estar na presença de Deus, está disponível ao Senhor. Né? E Moisés aqui, ele trouxe a glória para si, quer dizer, deixou de glorificar o nome do Senhor ali, irmão. Deixou de exaltar o nome do Senhor quando ele se irou. É por isso que a palavra diz: irai, mas não pecais. A pessoa pode até se irar, mas não pode pecar, irmão. Tem que ser prudente. Né? A palavra diz que nas muitas palavras há contenda. Né? Tem que ter sabedoria, estar atento a ouvir e prudente na hora de falar. Então, naquele momento, ele estava irado por causa daquele pessoal, né, que ele conduzia, por causa do povo que ele conduzia, a rebeldia daquele povo. Né? Então, naquele momento, ele ficou ali irado, chateado, né, e esqueceu daquilo que o Senhor tinha orientado. Né? Então, a gente... Já falar alguma coisa, meu pastor? Não, fica à vontade. Então, assim, nós precisamos entender, irmão, que o poder está em Deus. O poder não estava em Moisés, o poder não estava em Arão. Entendeu? Então, eles chamaram, né, a glória para eles, e aquilo entristeceu o coração do nosso Deus. Né? O Salmo 106, versículo 33, a palavra diz assim: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Né? Ele estava realmente irritado com aquele povo. E aí, imprudentemente, irmão, falta de sabedoria naquele momento. Né? Ele falou, entendeu? Como que se o poder estivesse nele, mas o poder está em nosso Deus. Né? Nós temos que entender, pastor, que em tudo nós dependemos de Deus. Nós oramos, colocamos, o Senhor diz assim: apresentai a vós a mim as vossas petições, para que em tempo oportuno eu possa te justificar. Então a gente apresenta a Deus, irmão, a nossa oração, ele ouve.
mas a resposta vem do Senhor. A vontade soberana é do Senhor, mas nós temos a certeza que a vontade dele é abençoar o seu povo. Amém, pastor? Amém. Então a gente Amém. viu ali que ele se exaltou, e o outro pecado dele foi ele ferir a rocha, irmão. O Senhor Jesus não mandou ele ferir a rocha. A primeira rocha, o Senhor mandou que ele ferisse, batesse na rocha, mas a segunda rocha, irmão, ele não poderia bater aquela rocha representava o Senhor. Ele precisava falar com aquela rocha, para a glória ser dada ao Senhor, porque quem faz é o Senhor. No versículo 4 aí de Números, capítulo 20, versículo 24, o Senhor vai ver que a palavra diz assim: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que eu tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra nas águas de Meribá. Né, irmão? Então, o rebelde, irmão, aquele que não procura, né, se humilhar perante o Senhor, né, reconhecer a soberania de Deus, irmão. Ele está perdido, irmão. Aqueles homens foram impedidos, os murmuradores. Você vê que a palavra diz que nenhum daqueles que murmuraram puderam entrar na terra, né? Além disso, Moisés deixou com o seu ar expressar que Deus é santo e digno de toda a glória. Então, quando ele bate na rocha, irmão, ele deixa de expressar, né, que Deus é santo e que a glória era devida ao Senhor. É o que nós já falamos. Então, revela também aí, irmão, a falta de fé e a obediência a Deus, né? E Hebreus 11:6, citei na instante, quando a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que devemos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tenhamos que nos envergonhar, mas que venhamos manejar bem a palavra da verdade. Né? A palavra 11:6, a palavra diz que o nosso Deus, irmão, é um Deus abençoador e galardoador daqueles que buscam o Senhor. Então você vê que a vontade soberana de Deus é abençoar. Mas no caso aqui, o Senhor não pôde abençoar, né? Ficou indignado com a oração dele, né? Por causa da desobediência ao Senhor. Então, revela a falta de fé e a obediência a Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 9, o versículo 23, a palavra diz assim: quanto também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebelde foste ao mandato do Senhor, vosso Deus, e não creste, foste contra o Senhor. Oh, amado, é necessário crer. A palavra lá em Isaías disse: quem deu crédito à palavra do Senhor, para que o braço de Deus se manifeste a favor da nossa vida. Quem deu crédito, irmão? É necessário dar crédito. Então, eles não deram, naquele momento que ele bate na rocha, ele não deu crédito àquilo que Deus tinha falado. Irmão? E na nossa caminhada, a gente vê que muitas vezes, né, nós tomamos muitas vezes na nossa caminhada decisões erradas, muitas vezes decisões que não glorificam o nome do Senhor. E muitas vezes, com essas decisões erradas, o que é que está acontecendo? Nós estamos em desobediência aos ensinamentos, aquilo que o Senhor tem mostrado. Né? É por isso que devemos nos alimentar sempre da palavra de Deus, buscar o conhecimento. A palavra diz buscar a comunhão, a intimidade com Deus, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que vamos buscar essa comunhão, essa intimidade, essa santificação? Pela palavra, irmão. Porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que trabalha em nossas vidas, é a palavra que traz edificação,
É a palavra que faz a mudança, é a palavra que traz a transformação de vida, é a palavra de Deus. Por isso que o Amém. Senhor Jesus disse, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quem? Da pessoa de Deus. E Deus se revela como? Deus se revela pela sua palavra. Quer conhecer a Deus? Amém. Se alimente na sua palavra. Quer ter Amém. intimidade com Deus? Se alimente na palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Porque Ele vai se revelar para mim e para você através da sua palavra. Né? Então Amém. Deus ficou muito triste naquele momento, porque Moisés era um homem de fé, mas naquele momento ele foi falho, irmão. Lhe faltou fé, lhe faltou obediência àquilo que Deus tinha instruído. Né? Então, louvado seja Deus. Amém. Então, Deus faz ver que todos os ministros do Evangelho, irmão, que a responsabilidade de obedecer à palavra de Deus é maior devido à sua posição. Nós falamos disso. E não só os ministros, irmão. Nós, como ovelhas do Senhor, precisamos estar em obediência a Deus, obediência à palavra e em submissão, né, ao ministério, a submissão aos nossos pastores, aquele a quem Deus levantou para conduzir ao anjo da igreja, para conduzir aquele rebanho. Não é verdade? Precisamos estar em obediência, né, a Deus e submissão, né, como homens de Deus. Amém? Amém. Então, Glória a assim Deus. como Moisés desqualificou para introduzir o povo em Canaã, assim também os ministros de hoje podem ser reprovados em caráter permanente para certas áreas de liderança por infidelidade aos mandamentos do Senhor. A gente pode ver isso lá no livro de Timóteo, capítulo 3, você vai lá ver falando sobre, né, os pastores, sobre os homens de Deus, né? Mas esta palavra, irmão, é para toda a igreja do Senhor. Né? Nós sabemos que a responsabilidade dos pastores são maiores. Por quê? Porque eles têm um rebanho para conduzir. Mas muitas vezes, irmã, a gente vê o rebanho que Moisés estava conduzindo ali, né? Um povo de dura servil, de coração duro, rebeldes, entendeu? Acabou induzindo, levando o homem de Deus num momento, vamos dizer, de fraqueza, né? De obedecer a uma ordenança do Senhor. Amém, irmão? Amém. Então, Amém. essa palavra, irmão, a oração é a chave para a vitória, mas a oração tem que estar respaldada na palavra, debaixo da vontade soberana de Deus. Pois o nosso Amém. Deus é abençoador, irmão. Amém, irmãos? Então, eu Amém. quero Glória a Deus. glorificar ao nome do Senhor por esta noite, por podermos estar aqui compartilhando esta palavra e dizer, amados irmãos, que vamos continuar firme a nossa caminhada, com nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um Deus abençoador e galardoador daqueles que buscam, daqueles que temem. Né? Amém. Deus 11, 12, ele diz, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, em todo tempo, você vai ver esse Deus de braços abertos para receber o seu povo, para abençoar o seu povo. Então, eu quero Amém. que a minha oração seja ouvida, vamos tomar isso aqui como uma lição, como experiência para nossas vidas. Vamos viver Amém. segundo a vontade de Deus. Então, a lição que eu trago para mim, pastor Arlindo, pastora Jucimar, minha pastora que está ouvindo, eu sei que ela está ouvindo aí, é o que eu trago para mim, que precisamos viver a palavra, que precisamos cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, viver integridade, uma vida de santificação, em justiça, né?
para que venhamos estar no centro da vontade de Deus. E quando nós Amém. abrirmos a nossa boca para orarmos, né, a nossa oração possa ser ouvida. Então, o Amém. aprendizado que fica, né, é que a minha oração precisa estar debaixo, né, da vontade do Senhor. Amém, irmão? Amém. Então, Glória a Jesus Deus, meu irmão. na igreja e fica a palavra com o Senhor, meu pastor Arlindo. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus continue lhe abençoando, meu amado. Amém, Amém. amém, meu Eu pastor. queria, eu queria só compartilhar com os irmãos. Eu sempre quando eu leio essa palavra, eu creio que os irmãos que estão aí que conhecem essa palavra, essa passagem, para mim é um momento que eu considero um dos momentos mais tristes quando eu vejo, né, Deus tratar Moisés daquele jeito, né, porque a Bíblia diz que não existia ninguém tão manso, um homem tão manso como Moisés. Verdade. E Moisés, por causa daquele povo, chega um momento que Moisés ele extrapola, ele perde o controle da situação e ele Verdade. fica irado de uma forma tão irada que ele realmente ele demonstra ali rebeldia. E a palavra do Senhor, ela a própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz, e muitas vezes a gente pode até questionar acerca disso, mas no Salmo 18, no versículo 26, Deus diz: com o puro, puro te mostra, com o rebelde, com o insensato, com o perverso, eu sou inflexível. E a gente tem que aprender com isso, irmão, porque muitas vezes, muitas coisas. No domingo eu estava falando acerca disso, muitas coisas que nós estamos a ponto de receber, as bênçãos que Deus tem para nós, nós estamos a ponto de receber essas bênçãos e nós deixamos de receber por causa de uma atitude muito parecida com a de Moisés. Embora eu, particularmente, nem né, a gente, nós como seres humanos, nós não podemos não nos compararmos a Moisés, porque Moisés é uma figura ímpar, né, um ícone na Bíblia, Verdade. e um homem que conviveu com aquele povo durante 40 anos, tentando convencer, tentando liderar, e liderou também, né? Não foi só uma tentativa, mas com certeza ele liderou aquele povo para cumprir a promessa de Deus na vida daquele povo. E interessante é que há um tempo atrás, eu questionando acerca disso, eu digo, meu Senhor, por que que o Senhor foi tão duro com Moisés? Porque em outros momentos o Senhor foi mais maleável com determinadas pessoas, e com Moisés, o homem que o Senhor escolheu, homem que tinha um coração tremendo, um homem manso. Por que então que o Senhor não deixou que Moisés, o Senhor permitiu, parece até que foi que Deus foi sádico, né? Ou seja, ele levou Moisés ao monte e disse: Moisés, você está vendo esta terra, você não vai Contemplou. entrar nela. Ou seja, a sensação é que, a princípio, que a gente tem é que Deus é um Deus que maldoso, e na verdade não é isso, até porque Deus é um Deus cheio de amor, mas só que Deus é um Deus de princípios, irmão. Deus é Amém, um Deus de verdade. princípios. Deus é um Deus que vela pela palavra dele para cumpri-la. E E nós, aí, uma vez, eu estava ouvindo o nosso bispo Átila Brandão, eu não sei se os irmãos já tiveram esta oportunidade, o nosso líder, o bispo Átila Brandão, ele falando que quando ele lia esta palavra, uma vez, ele disse: Deus, o Senhor, é um Deus mentiroso, porque o Senhor disse a Moisés que ele ia conduzir o povo e ele ia entrar na terra prometida. Aí o Espírito Santo falou para ele, disse: meu filho, você está esquecido
né, que lá está registrado, lá em Mateus 17, quando Jesus foi ao Isso. monte, no 16 ele já tinha é, Transfiguração, né? se vivendo aquele momento de indignação com Pedro, que Pedro não entendia, não estava entendendo as coisas celestiais, e aí no 17 Jesus vai ao Monte Tabor, né, que é o Monte da Transfiguração, Isso. e está lá, encontra lá Jesus, Elias e Moisés. É isso. Aí o Isso. bispo Átila Brandão justamente diz isso, que o Espírito Santo falou a ele: olha aí, eu não sou um Deus mentiroso. Moisés, ele não adentrou na terra prometida fisicamente, em corpo, mas o espírito dele, ele entrou. A prova é em que Jesus, Elias e Moisés estão aqui, estiveram aqui, e está registrado na Bíblia que eles apareceram no Monte da Transfiguração. Que nós poderíamos, se você observar ao longo da Bíblia, quantas pessoas, quantos profetas estiveram ao longo da Bíblia registrando, quantos profetas Deus usou, quantas pessoas importantes, heróis da Bíblia que Deus, que a Bíblia registra, que poderiam estar lá no mesmo lugar que Moisés, mas não, estava lá Jesus, simbolizando a nova aliança, o nosso Senhor e Salvador, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, como a própria Bíblia diz. Glória a Então, Deus. isso também aliviou meu coração, porque naquele momento, quando a gente vê uma situação como essa, a gente se entristece vendo a natureza de Moisés, vendo o homem que cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado, que abriu mão das coisas que ele tinha, da vida dele, não é? Em nome de Jesus, mas que ele naquele momento de fraqueza, ele se exaltou, ele se irou, ele se rebelou, né? A palavra Mas, diz, pastor, glória a Deus, viu, né? pastor, que Hein? a palavra do Senhor diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Exatamente, É como o exatamente. irmão falou, nosso Deus é um Deus de princípio, irmão, Deus justo. Né? Mas ele pôde, como o irmão falou, ele pôde entrar, né? Ele lá na transfiguração, no monte ali da transfiguração, estava lá ele, né? Para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Viu? Então, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus continue Amém. abençoando sua vida. Meus queridos, amados irmãos, eu queria dizer para vocês que vocês são bênçãos em nossas vidas, que vocês continuem a prestigiar os nossos cultos. Hoje é o culto da família, amanhã temos o culto das mulheres. Como está disponível a live para todo mundo, é uma coisa pública, está convidado também os homens, né? Os homens estão todos convidados a participarem também, né? Deus vai usar uma mulher de Deus, uma varoa do Senhor para ministrar os nossos corações, está todo mundo aí, prestigie os Glória a cultos, Deus. você que é ovelha deste aprisco, convide outras pessoas, irmãos, para serem abençoados, porque hoje nós fomos abençoados através dessa palavra, e Deus tem nos abençoado tremendamente ao longo desses dias no nosso ministério. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando. No sábado nós temos o culto dos jovens, no domingo de manhã a EBD, no domingo à noite o culto evangelístico, enfim, a nossa igreja não para. Nós estamos aí com a campanha dos agasalhos, nós estamos aí com a campanha das cestas básicas, estamos aí com a campanha da construção, que vai acontecer, que nós vamos ajudar a irmã que está precisando construir. Enfim, a nossa igreja não para, a nossa pastora não para de projetos, enfim, nós estamos aí servindo ao Senhor, porque descansar só lá no céu. Tá bom, meus queridos? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. A nossa pastora ama todos vocês. Em nome de Amém. Jesus. Amém, querido? Uma boa noite para vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus Amém. conceda a todos vocês um bom sono em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.